Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão presencialmente. Boa noite aos amigos da internet. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão acompanhando pelo nosso canal. Estamos aqui ainda no clima do Natal. Nós tivemos aí uma festa essa semana, antes de ontem, não é? Com o encerramento das atividades do CCI. Ali é um portal. Aí a gente entra, quando termina aqui a palestra, a gente entra por aquele portal e sai lá no reino dos céus, não é sério? Sai lá perto da morada de Jesus. A gente teve essa semana a alegria, mais uma vez, de fazer o encerramento das atividades das crianças do CCI. E a gente esteve comemorando, tivemos um teatro, inspirado no filme Divertidamente. Eu assim, fiquei encantado com a Nojinho, parecia mesmo a Nojinho, e a Tristeza. A Tristeza estava tão bem no papel que eu quase dei um passe nela. Eu fiquei com a dó da Tristeza, mas ela está tão triste, né? Que eu fiquei impressionado, foi muito bom, muito bom mesmo. Todos os personagens estavam bem, mas a Tristeza e o Nojinho estavam uma coisa igual o filme mesmo. Então a gente está aproveitando o cenário para fazer aqui a nossa palestra de hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece como de hábito e em seguida a gente vai para as reflexões desta sexta-feira. Vamos então fazer a nossa prece. Respiremos, tranquilizemos, asserenemos a nossa mente e o nosso coração. Nos coloquemos à disposição do aprendizado, nos coloquemos à disposição para podermos, enquanto aprendemos, absorvermos ou assimilarmos todas as boas energias que vibram neste ambiente. O ambiente já devidamente preparado pela espiritualidade, preparado pelos coordenadores espirituais desta casa, para que todos nós que estamos aqui, ou aqueles que estão à distância pela internet, possam receber as bênçãos de que todos nós precisamos. É verdade que o mundo tem experimentado desafios enormes. É verdade que, embora as comemorações de final e de início de ano aconteçam, há em nosso coração, há em nossa alma uma certa insegurança, um certo medo. Há a perspectiva ou as perspectivas para o ano que se desenha, para o ano que estamos adentrando, não nos parece as melhores possíveis. Inegavelmente há uma apreensão, ao mesmo tempo que há um desejo de que as coisas boas aconteçam, também há esta apreensão. Mas o que nós não podemos esquecer é que também coisas boas acontecem. Aliás, dentro da perspectiva de coisas não tão boas que possam acontecer, ainda assim, a nossa perspectiva deve ser a melhor possível. Porque se nós estamos sendo tutelados por Jesus, seu Espiritismo nos informa a respeito da transição planetária, e o processo natural que este orbe atravessa, como tantos outros orbes já atravessaram
o irão atravessar. Se os mundos, como está no livro dos Espíritos, também evoluem. Se a marcha do progresso não pode ser detida pelo homem, apenas atrasada. Se tudo isto é algo que nós acreditamos, não há porquê esta sombra em nossos corações. É bem verdade que desafios maiores, testes mais intensos devem acontecer. É verdade que para que a reforma do mundo aconteça, é preciso que muita coisa seja quebrada, derrubada, à semelhança de uma reforma estrutural em nossa casa. Muita coisa aparentemente desagradável, como a poeira, o quebra-quebra, acontecem. Entretanto, todo o processo que vem depois compensa os momentos de tribulação que passamos no ato da reforma. Assim é o nosso planeta. Assim tem acontecido e deve acontecer com mais intensidade. É preciso, e é isto que queremos destacar, é preciso que estejamos convictos das palavras de Jesus: eu não vos deixarei órfãos. É preciso estarmos convictos da nossa fé, na certeza absoluta que toda e qualquer tribulação vem e passa. É preciso, sobretudo, não esmorecermos no nosso objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Afinal de contas, será preciso, sob o ponto de vista moral, sobrevivermos. É preciso que sejamos sobreviventes no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à construção de um indivíduo melhor, eticamente melhor, moralmente melhor, espiritualmente melhor. E se sobrevivermos, não caindo nas armadilhas do desespero, da negligência, da crença que está difícil demais para continuar, se conseguirmos permanecermos imunes a estes convites mais sombrios, apesar de tudo, faremos brilhar a nossa luz, sem dúvida alguma. E que possamos nos inspirar em Jesus, que possamos nos inspirar na bondade do Cristo, endereçada a todos nós, numa certeza: é preciso acreditar no ser humano, é preciso acreditar na possibilidade da mudança, é preciso acreditar que fomos criados para a perfeição, é preciso acreditar que, por pior que seja a criatura, em algum momento haverá o despertamento e ela caminhará, como nós estamos caminhando, na direção da verdadeira paz, na direção da verdadeira felicidade, porque é isto que nos aguarda.
Que possamos, por fim, fazermos por merecer esta condição melhor. Que possamos fazer por merecer a herança de um mundo melhor. E que haja um esforço, se necessário, sobre-humano, para que não venhamos cair nas múltiplas tentações que o mundo passará a nos oferecer, diante da aparente catástrofe, diante da aparente destruição moral da família e dos costumes. O momento é o momento dos testes, que possamos passar por eles e sairmos vitoriosos. Que assim seja. Quando a Célia se aproxima para trazer minha água, pode entrar aqui, Célia, para as pessoas verem você. Esta aqui é a Célia, com seus 158 anos. 168. Ah, 168, desculpa, Célia. É que você parece tão jovem, achei que era 158. É 168, então. Esta é a Célia, que veio trazer a minha água. Muito obrigado, Célia. Esqueceu, né? Quando nós dizemos a uma pessoa que o seu problema, muitas das vezes, é imaginário, a princípio pode haver uma reação de questionamento, porque a pessoa pode pensar, mas se você está dizendo que o meu sofrimento é imaginário, então é falso, e é evidente que não. Existe uma diferença grande entre ser imaginário e ser falso. Mesmo porque, quando afirmamos que o nosso sofrimento pode ser imaginário, não estamos falando do sofrimento em si, no momento em que ele está acontecendo, mas nós estamos falando da origem. Entre os nossos olhos, que contemplam o mundo, e a parte do cérebro que permite que isto aconteça, aliás, a parte do cérebro ligado à visão fica mais aqui na parte de trás. Um oftalmo uma vez me disse que se tivermos uma pancada muito forte na cabeça, nesta parte de trás, o risco que temos é de perdermos a visão, justamente que esta parte que corresponde à visão. Mas entre essa parte do cérebro e os nossos olhos, ali no meio, existe a questão interpretativa, existe a questão subjetiva, existe o que nós chamamos de percepção. Uma mesma coisa pode ser vista por duas pessoas e cada uma delas ter um entendimento completamente diferente da outra. Quando nós falamos que a origem do nosso sofrimento é que pode ser imaginário, nós estamos querendo dizer que muitas das nossas dores de hoje, elas foram geradas, criadas ou elaboradas a partir das nossas crenças, a partir dos nossos traumas da infância, a partir de situações vividas por nós, das quais não conseguimos bem elaborar. E como não bem elaboramos, ali na frente, um pouco depois, ou muito tempo depois, nós temos, como se diz, a reverberação dessa problemática, mas a origem, ela não é real, porque ela está sendo ou foi interpretada pelo nosso ponto de vista. Como se não bastasse isto, precisamos considerar aquelas coisas, aquelas situações, aqueles desafios que de fato nós não entendemos. Por isto que Emmanuel diz através do Chico, que há coisas que nós teremos que superar e só poderemos compreender mais tarde. Porque há desafios que estão linkados diretamente às nossas vivências do passado, das quais nós não temos uma lembrança,
Às vezes um fragmento de lembrança, mas não temos a lembrança total. E isto faz parecer que Deus é injusto. Isto faz parecer que o que nós vivemos, nós não deveríamos estar vivendo. E diante desta condição, a gente acaba criando esta ideia de que Deus está contra nós. Ainda hoje, eu perguntava a uma pessoa: se você fosse Deus por 5 minutos, o que você mudaria na sua vida? E ela respondeu: eu mudaria um monte de coisa, eu mudaria... Espere um pouquinho. Não diga ainda o que você mudaria. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta primeiro. Então você acha que Deus errou com você? Não, eu não disse isso. Sim, você disse. Não, eu não disse. Quando você apressadamente me falou, eu mudaria, e eu creio que ali viriam uns 5 ou 6 itens, você está querendo dizer que Deus errou com você. E se você já tem o conhecimento de que Deus não erra, porque as leis são soberanas, justas, e não corre o risco de erro algum, e se você tem esse conhecimento, nós não estamos falando de ignorância, nós estamos falando de rebeldia. Porque a nossa postura contra a vida, ou contra Deus, ou contra aquilo que nos acontece, tem 2 origens: ou é uma, ou é outra. Ou é a nossa ignorância sobre as leis que regem o universo, a nossa ignorância em relação às engrenagens da própria vida, ou é fruto da nossa rebeldia. Eu entendo, eu compreendo, eu aprendi, mas eu não aceito. Rebeldia. E quando a gente se propõe a aprender, é uma coisa maravilhosa. Eu me lembro, isso não faz muito tempo, que uma pessoa me disse assim: Aguinaldo, por que você acha que eu não consigo engravidar? Eu estou tentando há tanto tempo. Fisicamente falando, eu nada tenho, nem o meu marido. A princípio, na percepção da ciência, eu poderia engravidar a qualquer hora, mas já há anos eu estou tentando, e eu não consigo engravidar. E aí eu disse assim a ela: você está fazendo tratamento com o Dr. Klaus? Ela disse: estou. Isso, então eu acho bom você perguntar a ele. Talvez ele seja a melhor pessoa, espírito, para lhe responder. Primeiro, porque ele é médico. E segundo, porque ele está tratando você. E ela o fez. Algum tempo depois, quando ela passou no tratamento de terça-feira, ele perguntou a ele, por que é que eu não consigo engravidar? E eu achei assim a resposta do Dr. Klaus de uma sabedoria, e aqui a sabedoria eu me refiro à imagem simbólica que ele utilizou para dizer a ela por que ela não engravidava. Porque ela também me questionou, aonde eu estou errando? E logo se via que era uma pessoa bem intencionada, porque de fato ela fazia os esforços para ser uma pessoa melhor. Onde é que eu estou errando? Será que eu ainda estou falhando em algum aspecto da minha vida que eu não consegui descobrir? E se eu não estou falhando, será que o meu karma é tão pesado assim? Será que o que eu fiz até agora nesta vida não serviu para me dar o direito de ser mãe? Para vocês verem que a pergunta era muito complexa. E eu não quis me envolver no assunto. E Dr. Klaus disse assim para ela: você sabe me dizer como é que os pescadores pescavam na época de Jesus? Coisa que muitos fazem até hoje. Ela disse: sim, sei. Eles arremessavam as redes, e as redes traziam os peixes. Ele disse: exatamente. Só que como essas redes eram lançadas ao mar várias vezes, e enroscava em galhos e coisa e tal, pelo próprio desgaste, as redes se rasgavam, elas partiam. Então era muito comum observarmos os pescadores sempre costurando essas redes, porque senão os buracos, os peixes iriam embora. E aí então Klaus concluiu dizendo a ela: devido
há alguns abortos cometidos por você em existência passada, o seu aparelho reprodutor é como uma rede rasgada. E os tratamentos que nós temos feito na senhora, simbolicamente falando, nós estamos costurando esta rede. Cada vez que a senhora passa pelo tratamento, nós vamos costurando esta rede, para que a senhora possa segurar a gravidez. Se engravidar agora, a rede ainda não está devidamente arrumada. E eu me refiro, disse ele, ao seu perispírito. Esta rede que eu uso aqui, a simbologia para falar com a senhora, eu estou me referindo ao seu aparelho reprodutor. Tenha paciência, tenha fé, não desanime. Nós vamos acabar de costurar a rede e a senhora vai engravidar. Não perca a esperança. E assim, aí você tem a informação. Quando você adquire esse conhecimento, se a pessoa continuar não aceitando, se revoltando, brigando com a vida, aí é realmente a rebeldia, não é? Porque a explicação está ali, o ensinamento está ali, não há o que questionar, está ali. Então é preciso que façamos esta reflexão. Eu me alonguei um pouco, esse não era o tema e nem é o tema de hoje. O tema de hoje intitula-se Frases Soltas. Nós pegamos algumas frases dos espíritos, de alguns escritores, Cecília Meirelles, pegamos aqui um provérbio africano, nós pensamos de alguns escritos dos próprios espíritos, outros não desencarnados, encarnados, e trouxemos para a nossa reflexão. Por isso o nome Frases Soltas. Porque a gente que nem sempre se aprofunda naquilo que a gente lê, acaba passando por cima de muita coisa. Eu citei na última palestra, no último estudo, se não me falha a memória, na quarta-feira, que esta semana eu estava psicografando uma página de José de Moraes, e num dado momento em que ele escrevia um capítulo, ele colocou assim, e eu disse isso a quem estava aqui: muitas pessoas buscam eliminar as doenças físicas, emocionais, mas não estão na frequência da saúde. E olha como uma frase dessa, ela nos permite fazer muitas análises. Como compreender isto? Muitas pessoas buscam eliminar a sua enfermidade, mas não estão na frequência da saúde. E aí a gente se pergunta assim, mas tentar eliminar a doença, automaticamente não é estar na frequência da saúde? E aí a gente sabe que não, que nem sempre uma coisa é igual à outra. Uma coisa é eu querer eliminar a enfermidade, outra coisa é eu estar na frequência da saúde. Bom, sem mais delongas, vamos aqui ler as frases então e fazer a nossa reflexão depois dessa introdução. Primeira frase: se ainda está ventando, não é hora de varrer. Alguém teria que ter dito isso para minha avó. A minha avó deveria ter ouvido essa frase, porque eu me lembro que eu não era criança pequena lá em Barbacena, como diria o aluno da escola do professor Raimundo, mas quando eu era criança pequena lá em Valentim Gentil, no sítio dos meus avós, havia 2 imensos pés de manga, um manga bourbon, que é uma delícia, e a outra que é melhor ainda, manga manteiga. Não sei se vocês já ouviram falar, mas não tem fiapo, nenhuma das duas. E eram 2 pés imensos. E a minha avó ficava com aquela vassoura, deveria ser perfeccionista, né? A gente não sabia a época. E ela varria. Aí às vezes a gente ficava com compaixão dela, pegava outra vassoura e ia ajudar. Aí dava um pé de vento. Aí ela ficava brava e pegava a vassoura de novo. E alguém dizia, mas vó, está ventando. Não, mas tem que varrer. E olha que a minha avó trabalhava muito, levantava às 3 horas da manhã.
E é interessante isso, vou fazer um parêntese. Ainda outro dia nós falávamos sobre as ancoragens, que a gente pode ancorar o nosso pensamento em coisas positivas. E ancorando o nosso pensamento em coisas positivas, a gente pode ter um melhor domínio sobre a minha mente, a nossa mente, porque nós estamos falando, neste caso, de reprogramação mental. Inclusive, a gente consegue fazer ancoragem com um cheiro. Um cheiro. Você pode, por exemplo, no momento de ansiedade, de agitação, de fogão a lenha, e aquele cheiro de fogão a lenha, e aquele cheiro de café sendo feito no fogão a lenha, nos marcou de tal modo que até hoje, quando eu lembro daquele cheiro, aquele cheiro me acalma. Como também eu me lembro de uma época, porque assim, eu adoro o panetone, embora panetone engorde, né? Esse que é o defeito de panetone, né? Porque panetone é muito gostoso. E eu sou de uma época, quando eu era criança, que não era todo mundo que podia comprar panetone, não era assim? Hoje todo mundo come, naquela época panetone era caro, e a gente tinha uma tia que vinha de Americana, que era a que tinha dinheiro, né? Todo mundo era pobre, a tia é a que tinha o dinheiro, né? E ela trazia 10, 12 panetones, e quando abriu o panetone, aquele cheiro do panetone, quando você abre a caixa, o saquinho, aquilo é marcante. Para quem gosta de panetone, aquilo é marcante, e até hoje eu lembro do cheiro do panetone. Bom, voltando à nossa frase, se ainda está ventando, não é hora de varrer. Isso quer dizer o quê? Se você está no ápice do problema, se você está ali no momento da agitação, se você está no momento do conflito, seja o conflito com outra pessoa, seja o conflito com você mesmo, o que o bom senso recomenda? Calma. Talvez não seja a hora de você tentar resolver. Se você está com um problema muito grande, um desafio muito grande, talvez seja a hora de você tentar ter uma boa noite de sono e antes de dormir, pedir a intuição dos bons espíritos, para que no outro dia, quando você acorde, tenha na sua cabeça a solução do problema. Quando você está com muita raiva de uma pessoa, está com vontade de pegar o celular e mandar uma mensagem, sabe aquelas mensagens, né? E pior, sabe o que a gente faz? Você manda aquela mensagem na hora da raiva, depois você se arrepende, eu vou apagar a mensagem. Em vez de apagar para o outro, apaga para mim. Apagou para mim, o outro recebeu a mensagem. Aí você apagou errado, né? Então assim, antes de mandar a mensagem e depois se arrepender e tentar apagar e fazer besteira, não fale nada, não digite nada, não mande nenhum áudio na hora do nervoso, não digite nenhuma mensagem na hora que você está na emoção à flor da pele. Pode ter certeza, o risco de você fazer besteira é muito grande. O risco de você dizer coisas que você vai se arrepender depois, porque é aquela história, né? Na hora que você está ali, no auge da raiva, a gente diz muita coisa que não é verdade. A gente diz coisa para ofender e depois vai se arrepender. Daí a frase, se ainda está ventando, não é hora de varrer. Se o problema está acontecendo, talvez não seja a hora ainda de resolver. Acalme, faça prece, reflita e depois você resolva. Segunda frase. Um gato que almeja tornar-se leão deve perder o hábito de comer rato. Isso é um provérbio africano. Eu vou repetir. Um gato que almeja se tornar leão deve perder o hábito de comer ratos. Outro dia uma pessoa disse assim para mim, que eu convidei ela para participar da nossa sessão de domingo, como passista, e ela não veio. E eu disse, o que aconteceu? Você não quis vir por quê? Aí a pessoa disse assim, nossa, Aguinaldo, você me fez o convite, me deu diarreia, dor de barriga, dor de cabeça, eu não dormi de noite e resolvi não ir. Eu disse, vocês podem dizer por quê? Eu acho que eu não sou digno em estar no meio de pessoas tão iluminadas. Eu digo, então vou sair também. Esse é o critério, então vou embora, tá eu, a Célia, nós vamos sair tudo aqui, né? Então assim, a mediunidade
Não é uma coisa para um grupo seleto de espíritos iluminados realizar, porque não existe nem o grupo seleto, nem os espíritos iluminados. A mediunidade é uma possibilidade para todos, mas, aí vem a frase, se eu realmente quero, eu preciso fazer por merecer. Se eu realmente quero, eu vou começar o trabalho com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, como é a nossa condição. Mas a partir daí, eu vou assumir um compromisso com a minha consciência de tentar me tornar cada vez melhor. O que eu não posso fazer é me sentir um nada, começar a trabalhar e permanecer como um nada. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu me lembro que uma vez, isso há muitos anos atrás, uma jovem, né? Sob o ponto de vista biológico, era o jovem. Sob o ponto de vista das inclinações, era a jovem. Ele tinha a homossexualidade. E, além da homossexualidade, ele também ganhava dinheiro vendendo o seu corpo. E um dia ele chegou até mim e disse assim: você permitiria que eu fosse um trabalhador do caminho de Damasco? Eu disse: mas é claro. E por que eu não permitiria? Mas você sabe que eu sou homossexual? Sim, sei. Problema algum. Mas você sabe o que eu ganho o que eu faço para ganhar dinheiro? Sim, eu sei. Então eu posso começar quando você quiser, desde que você também comece um exercício para não vender mais o seu corpo em troca de dinheiro. Ah, mas isso é necessário? Eu digo: o que é que você acha? O que é que você acha? Convenhamos, o que você faz no ato de vender o corpo, isso não tem nada a ver com homossexualidade, tá? Mas o ato que você tem de ganhar dinheiro se deitando com vários homens numa única noite, você há de convir que vai ficar meio estranho. Você, por exemplo, terminar o seu turno de serviço às 7 horas da manhã, do sábado para o domingo, e depois vir aplicar paz no centro. Ah, então você está dizendo que eu não posso. Não, eu não estou dizendo que você não pode, porque a gente é assim, encostou na parede, a gente culpa alguém. É desse jeito. A pessoa é insuportável. Aí depois ela diz assim: você saiu do centro? Ah, saí, lá ninguém gosta de mim. Pô, mas é claro, insuportável do jeito que você é, ninguém gosta mesmo, né? O problema não é o outro, o problema é você. Ah, mas então é a condição. O gato que almeja ser leão precisa perder o hábito de comer rato. Eu preciso então me esforçar para sair daquela condição e melhorar. E se eu não conseguir melhorar o tanto que eu deveria? Agora já não estou falando mais do rapaz, tá? Bom, se você não conseguir melhorar o quanto você deveria, você continua servindo Jesus, só que de uma forma mais limitada. Por exemplo, eu vim aqui fazer a palestra hoje. E salvo uma ou outra exceção que os espíritos assumem para falar, como às vezes acontece, quem assumiu a responsabilidade fui eu. Então eu vou, embora a escassez de tempo que eu tenho, e quando chega o final do ano, a gente procura não trazer oradores, porque diminui a frequência, você traz orador de longe, a casa tem menos gente, então a gente procura fazer a gente mesmo, pedir para um trabalhador fazer, por conta disso. Então você vai preparar o tema, você vai pensar sobre o que você vai falar, você vai ler um livro, você vai trazer o livro como reflexão, você vai separar uma história, e você vai fazer a palestra. E se eu não fizer nada disso, eu faço a palestra? Sim ou não? Se eu disser assim: eu vou lá. Aí, o que vir na minha cabeça eu falo. Eu faço a palestra? Faço. Eu faço. Tão bem quanto se eu tivesse estudado? Não. Aí é que está o problema. Quando a pessoa não almeja melhorar, ela também serve a Jesus. Ela também trabalha, mas não dá tudo que ela poderia dar. É aí que está o ponto. Eu sirvo, né? Agora veja bem, eu vou aplicar um passe.
Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de aplicar o passe. Eu sou disciplinado. Então, agora nós vamos para o passe. Vamos aplicar o passe, bonitinho, certinho, legal. E para por aí. Agora vamos imaginar assim, não, eu sou disciplinado, eu estudo, eu gosto de aplicar o passe, mas eu amo o ser humano. Eu gosto do ser humano. Eu invisto no ser humano. Para mim, conhecido, desconhecido, se eu puder dar um abraço apertado, eu dou. Qual passe você acha que vai dar mais resultado? O primeiro ou o segundo? O segundo. É o segundo, é óbvio, porque ali há um movimento no sentido de fazer melhor. Então, é o que acontece conosco em qualquer trabalho que a gente estiver fazendo. Então, é isso que a gente precisa pensar. Se o gato continua comendo rato, não vai virar leão. Terceiro, eu gostei muito dessa frase, até eu separei ela, essa que eu vou dizer agora, para citar em palestras. A frase é da escritora Cecília Meirelles, porque eu me lembrei de uma frase do seu José de Moraes, na verdade, o nome de um capítulo, que ele ainda não escreveu, mas vai escrever, Pequenas Concessões. E aí José de Moraes diz assim, que isso é muito perigoso, quando a gente permite a nós mesmos determinadas concessões, tipo assim, vou tomar um copo de cerveja, ninguém está vendo mesmo, é só um. Vou fazer uma coisinha errada aqui, todo mundo faz. Eu sei que isso não devo, mas eu vou fazer, eu também sou filho de Deus. E a gente, às vezes, vai abrindo concessões, vai abrindo possibilidades, mesmo sabendo que não é certo, que não é legal, a gente vai abrindo concessões. E aí, diz José de Moraes, todo erro é erro, e num grau menor ou maior vai gerar consequências. Todo erro é erro, e num grau maior ou menor vai gerar consequências. Então, às vezes, a gente não é nem quente nem frio, é morno. E é muito perigoso ser morno, porque morno, você está e não está, você quer e não quer, você vai e não vai, você tem fé e não tem, e isso é perigoso. E aí é onde que entra a frase de Cecília Meirelles, ela diz assim, não vou deixar a porta entreaberta, vou escancará-la ou fechá-la de vez, porque pelos vãos, brechas e fendas, passam semiventos, meias verdades e muita insensatez. Profundo, não? Profundo. Não vou deixar a porta entreaberta, ou eu vou fechar, ou eu vou escancará-la de vez, porque por vãos, brechas e fendas passam semiventos, meias verdades e muita insensatez. Próxima frase. Essa aqui eu tirei lá do filme Alice no País das Maravilhas. É muito conhecida essa frase. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Essa frase, ela foi dita naquele momento que a Alice está perdida e ela encontra com o gato e pergunta assim, seu gato, onde é que vai dar essa estrada? E o gato pergunta, e você quer ir para onde? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. E ele então diz, bom, para quem está perdido, qualquer caminho serve. E aí eu faço uma reflexão positiva, para nós que estamos aqui, e muitos que estão aqui pela internet. A gente pode até não ter chegado lá, não chegou. A gente pode até ainda não ser espírito iluminado, a gente não é. A gente pode até estar muito distante da perfeição, a gente está, mas perdido a gente não está mais. Vocês concordam? O caminho é este. Quando você tem o Evangelho de Jesus, amparado, digamos assim, pela doutrina espírita, que é a nossa religião, que tanto nos esclarece, a gente não tem dúvidas de que o caminho é esse. Você pode até caminhar mais devagar, você pode até parar no meio da caminhada, você pode até querer sair do caminho, mas você sabe que o caminho é esse. Então, perdido não estamos mais. Porque já houve época que a gente esteve mais perdido, sim ou não? Já houve época que a gente, além de fazer um monte de besteira, que a gente continua fazendo até hoje, mas a gente não sabia para que lado ia para cá, ia para lá, ia para o outro lado, ia para frente, voltava para lá, eu não era.
Quantas vezes a gente fez essa caminhada tortuosa, para lá, para cá, para lá, para cá? Hoje não. O caminho está aqui. Eu até não estou conseguindo caminhar, mas não tenho dúvida que o caminho é esse. Então, ponto para nós. Ponto para nós. Vamos ficar felizes que no caminho certo a gente está. É uma pena, essas coisas acontecem. Mas ainda na noite de ontem, Dona Benedita fez uma análise extraordinária da festa das crianças, narrando para a gente na sessão o aspecto espiritual do que estava acontecendo. E aqueles que fazem parte do grupo de quinta puderam presenciar a belíssima fala de Dona Benedita, que eu nem vou arriscar tentar lembrar o que ela falou, porque foi de uma profundidade tão grande que nos emocionou a todos, não é? Eu lembrei disso aqui agora. Próxima frase, deixa eu ver aqui o meu horário, enquanto o Ricardo confere aqui as câmeras. Nossa, já? Vixe, tá, eu já vou acabar então. Isso é importante, porque assim, antes de eu dizer a frase, vocês sabem que o que nos salva mesmo é a misericórdia divina, né? Porque, pensa só, se você fosse receber da providência divina só aquilo que você merece pelos méritos adquiridos, a gente estava ferrado. Estava ou não estava? Estava ferrado. É que nesse meio aí tem a misericórdia divina. Só que aí eu vou fazer um alerta para vocês. Se a proteção espiritual, que a gente ainda não merece, vem por empréstimo, ela tem tempo contado e vai acabar uma hora. Eu venho no tratamento no Klaus, mesmo não tendo mérito, fiquei curado. Por quê? Misericórdia divina. Deus olhou para você com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, aquele chororô todo, né? Aquela miséria, né? E disse, coitado, vão dar uma saúde para ele, empréstimo. E aí a expectativa do mundo espiritual, que quando você recebe sem merecer, é que a partir daí você vai fazer um esforço maior para fazer por merecer, sim ou não? Sim, teoricamente sim, mas na prática é isso que acontece? Não. E aliás, em grande parte das vezes eu nem volto mais, eu já estou curado, eu vou voltar lá para quê? Só que é empréstimo, e como é empréstimo, uma hora vai acabar, e aí você vai ter um problemão, porque é igual você pegar dinheiro emprestado no banco, nesses juros exorbitantes que existe aí, você não pagou, rolou a dívida, você não pagou, aí quando você resolve pagar os juros, a dívida triplicou, e aí que você não consegue pagar mesmo. Então, a gente precisa se lembrar disso. Tudo que a gente recebe, que a gente acha que não merecia, por exemplo, nós estamos terminando o ano, e uma das coisas que a gente faz no final do ano é agradecer. É natural. Nossa, eu agradeço pelo meu ano, teve lá dificuldade, mas eu estou terminando o ano com saúde, o meu filho se formou, sei lá, eu consegui comprar um carro, eu estou empregado, grande parte do ano eu fiquei desempregado. A gente vai agradecendo. Seria muito interessante que nesse momento que a gente estiver agradecendo, que a gente parasse para pensar assim, será que tudo de bom que aconteceu comigo foi porque eu mereci? Ou foi porque Deus me ajudou? Os espíritos tiveram lá uma boa vontade. Você diz, deixa eu dar um pouquinho a mais para ela, não merece não, mas eu vou dar. E se você chegar à conclusão que foi por acréscimo da misericórdia divina, fique esperto, vá fazer alguma coisa que a cobrança virá. Para terminar, eu já estou aqui, já estouramos o tempo, e estouramos mesmo, porque hoje o Ricardo não atrasou. Às vezes eu estouro o tempo por causa do Ricardo que atrasa, né? Ricardo atrasa, eu começo 8h10, mas você terminou 9 horas. Sim, mas na verdade eu comecei 8h10, eu estou falando 50 minutos. E hoje, por um milagre da providência divina, ele não atrasou, então a gente tem que terminar no horário. Então eu só vou ler as últimas frases, tá? Não vou explicar. Até porque eu acho que as próximas frases aqui não tem muito o que explicar. A maldade
seja de encarnado ou desencarnado, tá? A maldade só pode proliferar onde encontra terreno fértil. E aí eu me lembro aqui de uma frase muito batida, muito repetida. Muita gente repete essa frase, porque ela é antiga. Ela é de Leon Denis. Leon Denis, se não me falha a memória, no livro No Invisível, ele diz assim: os espíritos inferiores não produzem o mal em nós, eles fomentam o mal que já existe em nós. Então é isso que a frase está dizendo. Essa aqui merecia uma explicação, mas não vou fazer porque não dá tempo. Um grande erro é sonhar pelas pessoas que nós amamos. Vocês já sonharam pelas pessoas que vocês amam? Uma vez eu conversei com o pai, aí eu digo que eu não vou explicar e acabo explicando. Ô, língua que não para dentro da boca. Um dia eu conversei com um pai, mas ele estava num grau de desespero, ele estava num grau de revolta com o filho dele, que enquanto ele esbravejava, eu já fiquei pensando, meu Deus, ele deve ter descoberto que o filho usa droga. Nossa, ele deve ter descoberto que o filho matou uma pessoa, está fugindo da polícia. Ele deve ter descoberto que o filho é ladrão. E aí quando ele esbravejou, eu disse, mas isso, qual é o motivo? A minha vida inteira, eu paguei as melhores faculdades para ele, o melhor ensino que podia, para ele dar continuidade à minha profissão e ser médico, pois o miserável quer ser veterinário. Um grande erro é sonhar pelas pessoas que nós amamos. Amar, essa também é boa. Essa frase é de Pai João de Aruanda, Pai João de Angola. Ele diz assim: amar não é carregar a dor de quem amamos. Aí, se você for explicar essa, dá outra palestra. Vocês concordam? Olha a profundidade e a dificuldade. Amar não é carregar a dor de quem amamos. E que a gente faz o que com a dor? Devolve para quem é dono. As pessoas não podem ser avaliadas como se fosse um bloco, porque não evoluem assim. Evoluímos um aspecto de cada vez. Penúltima, aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para que não se torne um deles. E essa também mereceria uma explicação mais profunda, que eu vou passar. E vou ler a última. Não espere das pessoas as mesmas atitudes que você teria. E aí está a causa das nossas frustrações, aí está a causa do nosso sofrimento com a ingratidão, porque a gente fica na expectativa que o outro fará como nós faríamos. O problema é que o outro é o outro e você é você. Então aí há até uma ingenuidade. Então a gente deixa passar batido, tá certo? Bom, pessoal, é isto. Nós vamos fazer o passe geral hoje, porque eu já dei uma olhada aqui, nós não temos passistas suficientes, então nós vamos fazer a prece e vamos ter o passe espiritual, tá? As pessoas que estiverem assistindo, se concentrarem bem, vão conseguir entrar no portal, que nós vamos entrar daqui a pouco para ver Jesus. Vocês não acreditam que é o portal, você não acredita, né, Célia? É um portal isso aqui, tá? As pessoas não acreditam. Bom, vamos lá então, vamos fazer a nossa prece, e aí a gente tem um passe espiritual. A nossa prece, como não poderia ser diferente, depois de abordarmos um tema tão significativo, tão importante, após sermos convidados a tantas reflexões profundas a respeito da vida, a respeito da nossa vida, a respeito do sentido desta vida, nós não temos outra alternativa a não ser orar em agradecimento a Deus por tudo que temos recebido, muito particularmente da misericórdia divina. E falando aqui deste momento, que as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal, que também agora vão entrar em sintonia com a equipe espiritual,
assim como as pessoas que estão aqui de forma presencial, todos nós vamos entrar no fluxo desta egrégora, vamos entrando no fluxo dessa energia e aos poucos vamos nos sentindo melhores, vamos nos sentindo envolvidos pela espiritualidade. Esta mesma espiritualidade que nós pedimos, o cuidado com a casa, o cuidado com os trabalhadores. Temos aí um final de semana de muitas labutas, de muitas atividades na nossa instituição, e rogamos com a energia de todos, com a vibração de todos, que possamos ser protegidos, que possamos ser amparados naquilo que nós nos propomos, contribuir com Jesus para que o mundo possa estar um pouquinho melhor. Então que esse Jesus nos fortaleça, que esse Jesus nos abençoe e que todos nós possamos sentir no fundo da nossa alma todas essas boas energias. Que assim seja. Olha, para a gente encerrar, eu gostei muito da minha palestra hoje. Eu acho que foi uma palestra muito boa. E sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu vi que a tristeza veio e a cara dela está diferente, ela está mais alegre. Você viu que a palestra conseguiu fazer? O nojinho eu não vi, mas a tristeza veio e está mais feliz. E que a gente possa ficar feliz e viver feliz. Que assim seja. Muita paz a todos.